Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, eu tô até rouco de tanto falar, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha, hoje eu tô gravando este Fala Carlão especialíssimo, direto aqui do Sindidom, você deve estar vendo aí atrás as bandeiras do Brasil, a bandeira do estado de São Paulo e a bandeira do Sindidom, o Sindidom que é liderado aí pelo Victor Biagi, filho do meu querido amigo Duda Biagi. Antes de começar a falar e apresentar meu convidado, vocês já estão careca de saber quem é, eu quero falar da revista Agro Revenda, a plataforma de conteúdo da distribuição agro. A revista é um espetáculo, traz na última edição aqui, a edição 98, o case da Casa Bugre, a Casa Bugre, seu interesse genuíno no produtor rural. Então, queria mandar um abraço para todo o pessoal da Casa Bugre e também mandar um abraço para todo o pessoal que faz a revista Agro Revenda, e é bom falar, a revista Agro Revenda é um dos negócios do Grupo Blick. Então, tá dado o recado aqui, mostrar também aqui o catálogo do Sindidom. E quando a gente fala em Sind, hoje em dia não tem como falar na raça Sind sem falar do meu convidado aqui, o querido amigo Silvestre. Silvestre Marinho do Carmo. Silvestre Marinho do Carmo, ele é o cara que hoje, quando fala em Sind, fala em vender Sind, tem que falar e tem que passar aqui pela Connect Leilões. Ô Silvestre, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Carlão, eu que agradeço, esse programa seu que você criou há muito tempo, Aham. né? E a gente se conhece há muitos anos, Carlão. Fico muito feliz em estar aqui junto com você no Fala Carlão, 8 anos de Connect Leilões e trabalhando com essa raça fantástica, a raça Sind. Pois é, você vê só, demorou 8 anos para ele estar aqui, mas eu tenho certeza que daqui para frente ele vai vir sempre por aqui. Agora é o seguinte, eu falei desse sucesso todo da Connect Leilões, mas nem sempre é assim, né, gente? Eu falo sempre que para fazer sucesso do dia para a noite demora sempre uns 30, 40 anos. E eu quero começar por onde eu sempre começo o Fala Carlão, que é dizer o seguinte, que ninguém já nasce fazendo esse sucesso todo. E eu queria saber um pouquinho da sua história. Antes da gente começar a falar da Connect, antes de falar de Sind, eu queria saber da sua história, porque eu conheço mais ou menos. Agora, tem muita gente que assiste e fala, cara, eu quero saber. Escuta, quem que é o Silvestre? Onde é que ele nasceu? Quais são os valores que você traz aí da sua família? Me conte um pouquinho, começa por aí. Sou de Uberaba, né? Como de Uberaba, eu comecei a trabalhar com leilão em 89. Lembro que em 89 foi o ano que vendeu até, eu estava no leilão, leilão VR, Delícia Poti VR. E dali em diante a gente sempre trabalhou em todos os eventos da Expo Zebu. E o meu pai, que era o Geraldo Barão, trabalhou muito tempo pro Tetente, pro grupo VR. Ele me levava nos leilões e eu lembro que eu fui num leilão, moleque ainda, o Tatersal da BCZ, que era os leilões VR, não tinha todo esse glamour que Sei, tem sei. hoje. Era aquele recinto que era para baixo e você chegava, você recebia uma almofada para você sentar, é o conforto que tinha na época, era o glamour. O lão servia água, o lão da BCZ. Então, eu vi aquilo ali, achei aquilo fantástico, falei, pai, eu quero começar a mexer com isso. Ele com esse conhecimento todo, eu peguei e fui apresentado para o Cristiano Dailopec pelo Zé Olavo. Entendi. E o Zé Olavo, ó, esse aqui é o filho do Barão, ele quer começar a mexer com o leilão, Cristiano, cuida bem dele. Fiz meu primeiro leilão que foi horrível, Carlão, foi horrível, 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 é verdade, foi muito ruim. E aí eu falei, bom, vai ser o primeiro e nunca mais vou mexer com isso. Aí me explicaram como é que era o seu trabalho de pisteiro, eu comecei com pista. E de lá em diante a gente veio seguindo. Na época, Carlão, os grandes leilões aconteciam em São Paulo, no Palace, Sim. Maxud, ali no Parque da Água Branca. No E eu Clube Paineiras do Morumbi. Exatamente. E eu ficava encantado com aquilo. Os leilões na época, o leilão VR especial era em São Paulo, e o sonho era para ir para São Paulo. E aí onde eu conheci grandes profissionais, e onde eu conheci a Public também, né? E aí fiquei um tempo em São Paulo, de lá fui para Londrina, e aí trabalhei um certo tempo na Programa Leilões, durante 16 anos, e aí montei a Connect Leilões há 8 anos. Rapaz, você vê que ele é bom de jogo também, dá uma resumida fantástica no negócio, né? Resumiu bastante. Você vê que nessa trajetória toda, e essa trajetória se confunde um pouquinho com a trajetória, por exemplo, do Grupo Brick, que nasceu em setembro de 88, ele está falando aqui de 1989. Eu acho que outro dia até te mandei uma fotografia sua, fotografia antiga, que eu tô falando, ele tem, aos 50 anos, o Silvestre tem cara de menino, mas imagina então quando ele tinha 20 e poucos, né?
Exatamente, aquela foto, na época eu ia até mencionar, eu tive 2 escolas, na verdade 3 escolas muito importantes dentro, do trabalho de leilão para chegar a ser dono da Conect Leilões e ter todo o conhecimento. Primeiro a Leilopec, Uhum. onde eu comecei, e a Leilopec me deu todo o embasamento, eu lembro que na Leilopec você tinha que fazer pista, escritório, manejo, passar por todos os setores do leilão. E dali eu fui para São Paulo, trabalhei com o Li. O Li para mim foi Uhum. um dos caras assim que, infelizmente ele foi para outro caminho, Uhum. né, mas era um cara que era muito ligado em tecnologia, era Sim, um cara verdade. muito para frente, e eu imagino o sucesso que ele estaria hoje no nosso mundo. Eu acho que ele estava até um pouco adiantado no tempo, não é Não, não? exatamente, eu falo que ele era muito adiantado, porque eu trabalhei com ele, sei lá, foi 1900, eu comecei na programa em 99. Então 95 em diante ali, a gente já trabalhava com rede de computador interligado, com fio de Uhum. fio de rede, passava por cima de árvore, por tudo para dar a conexão toda. Trabalhando com radinho, comunicação, então é o que você falou, no tempo de hoje eu estava mais avançado ainda. Então o Lee foi um cara muito importante e aí, para finalizar, a gente passou pela Programa Leilões, trabalhei durante 16 anos também, uma escola muito boa, e aí hoje a gente tem a Conect Leilões, né, e servindo esse mercado que o Cindy acolheu tão bem a Conect Leilões, igual a Conect Leilões também abraçou a raça Cindy, e Carlão, aí é só alegria. Deixa eu te falar uma coisa que eu admiro muito todas as pessoas que de repente estão super confortáveis e de repente decidem falar assim, não, mas vou mudar. E eu acho que é o seu caso, porque eu acompanhei a carreira desse moço aqui, eu sei da importância que você tinha e na época que você saiu do programa, quer dizer, você era um dos comandantes lá. Como é que é, de repente, você estar numa posição confortável e falar assim, eu vou sair desse sofá aqui, vou começar um negócio diferente. Como é que é isso? Como é que é essa decisão? Essa decisão foi uma decisão muito difícil, né, que você falou, eu era braço direito, na Uhum, época lá do Paulo, e a hora que eu falo assim: "Vou sair de uma empresa que na época fazia 500 e poucos leilões no ano", uhum. né, e a gente atendia a as grandes carteiras da Programa, aí eu falei: "Eu vou ousar e vou começar". E foi uma pura ousadia mesmo. Eu lembro que um amigo meu falou: "Silvestre, você vai começar a ter resultado a partir de 4, 5 anos de empresa", porque Uhum. todo mundo conhece o Silvestre, que começou com leilão em 89, sabe o tanto que o Silvestre é responsável, o tanto que você é profissional. Mas a Conect Leilões, para ela começar a mostrar a força dela, vai demorar 4 anos. Você vai ter que provar que quem é o Silvestre, todo mundo sabe, agora vai ter que provar quem que é Silvestre da Conect Leilões. Pois é. E foi difícil, foi Você difícil. sabe que a minha vida começou e eu até hoje eu falo que eu sou o Carlão da Public, mas em um determinado momento eu comecei a criar gado e quando eu vi eu já estava virando o Carlão da Rio Vale, na época eu criava gado gir. E agora com o programa Fala Carlão, é muito comum o pessoal anotar meu telefone, quem não me conhece muito, anota o telefone falando assim: "Ah, eu vou pôr aqui Fala Carlão", viu. A gente tem que ser meio que a vida vai nos provocando para que você vá, vamos dizer, se adaptando ao que ela te entrega, né. Com certeza, com certeza. Então foi Silvestre de vários lugares. Hoje é o Silvestre da Conect Leilões, Pois é. igual você está dando exemplo. E é tudo muito difícil. Eu venho de uma família simples, né? Uhum. Meu pai ele era secretário lá do Tetente, né? A gente veio de uma simplicidade muito grande. E a hora que você está bem profissionalmente, você fala: vou largar tudo aqui e vou começar tudo de novo. Foi uma loucura muito grande, porque eu comecei a Conect com peito e com a raça. Uhum. Eu me inspirei em algumas pessoas assim e falei: "Vou para frente e vou atrás do meu sonho". E graças a Deus eu fiz isso. Deixa eu te falar uma outra pergunta, é uma pergunta, é porque eu não tenho certeza, né, a gente não combina tudo antes aqui para falar para fazer as entrevistas. Você o Antônio Luiz de Castro, tem alguma coisa você tem algum parentesco com ele ou com a família dele, não? O Antônio de Castro, lá atrás, Hã. quando eu prestava era freelancer, eu fui muitos anos a Rondonópolis Aham. e fiz leilão para ele. Eu tinha um carinho muito grande por ele e ele também tinha um carinho muito grande por nós. Mas não somos parentes, mas tinha uma amizade muito boa. E eu lembro que ele sempre me chamava, ele e a dona Inês, que Uhum. era a esposa, né, sempre me chamava, sempre fazia questão que eu tivesse nos leilões.
E depois que ele se foi, esse contato continuou com o Chico e com a Dora. Entendi. Hoje está um pouco mais distante, né? Mas sempre, de vez em quando, esse ano eu encontrei, o ano passado eu encontrei com a Dora no leilão do Beca. Eu já fiz o leilão do Chico, já da Pauliceia, pela Connect Leilões. Tem essa ligação ainda, eu tenho um carinho muito grande pela família toda. Pois é, eu puxei essa história aqui, que é uma coisa que eu sabia que existia, eu desconfiava que existia. E agora eu vou te perguntar o seguinte, já que você falou aí do Antônio Luiz, você falou de muita gente aí, você já citou nomes das pessoas aí que foram importantes aí na sua carreira, tanto lá na Leilopec quanto na programa, agora você falou do seu Antônio Luiz, eu acho que é justo que a gente fale da Connect, né? Porque como você mesmo, seus amigos falaram aí, vai demorar 4 anos para você. Como que foi assim aquele divisor de água? Se você pudesse citar o nome de alguém, falou quem que botou ficha em você nessa sua fase nova aí? Eu tive uma pessoa muito importante, que na época até eles falavam que ele era meu sócio, que foi o Luiz Humberto Borges da Fazenda Baronesa. Aham. Esse no começo ele falou assim: "Silvestre, não, você pode ir que vai dar certo, eu acho que o mercado precisa", e eu tenho uma amizade com ele muito grande. E ele foi um dos que são poucos, viu, porque tem Uhum. muita gente que fala assim: "Não, vai lá, vai dar certo, eu vou te ajudar e tal", mas a hora que você sai, não é bem assim. Eu entendo também, porque tudo é negócio, então é difícil você Claro. colocar o seu negócio numa empresa nova. Uhum. Mas o Luiz Humberto, ele falou: "Silvestre, não, você pode ir que a gente vai te ajudar", e na verdade ele me ajudou, ele não é de fazer leilão, ele montou alguns leilões para ter a largada, Sei. né. Então ele é uma pessoa muito importante. O primeiro leilão que eu realizei foi do Duda Camis, e meu amigo Diego Graça me ajudou com esse primeiro leilão, e aí a gente foi andando, 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 sofrendo, na hora que eu falei: "Nossa, agora eu acho que eu vou ter que parar esse sonho meu". Um dia, eu cheguei para a Bia e falei: "Amor, a gente vai ter que parar, porque se a gente chegar até o final do ano do jeito que a gente está endividado", e estava todo endividado, Aham. quebrei, viu, Carlão, falando a É. verdade, eu quebrei. Endividado do jeito que a gente está, a gente não vai, a gente tem 2 crianças pequenas, então esse sonho está virando um pesadelo. E aí Deus põe pessoas importantíssimas na nossa vida, que aí é o meu amigo, meu irmão Adaldio Castilho. Adaldio Castilho, quando eu comecei a prestar serviço para ele, né, a semana Cindy Castilho, na sequência a gente pegou o leilão Essência da raça Cindy, aí dali veio o Filipão, do Filipão veio seu Zé Humberto da Fazenda Camparino, aí daqui a pouco Baguaçu, daqui a pouco, e aí foi aumentando, aumentando o leque, e assim, trabalhar, como eu disse, eu comecei em 89, trabalhar, a gente sabe trabalhar. O Aham. que a gente precisa, né, é de apoio e quem acredita no nosso trabalho. E foi o que aconteceu com a raça Cindy. O Adaldio, ele acreditou, mas antes de começar a trabalhar direto com a Adaldio, eu tenho sempre que falar do Geraldo Carvalho, da Carvalho Assessoria. Entendi. Porque eu fui fazer o primeiro evento que eu fiz com a Carvalho Assessoria, foi o do Paulo Antônio Serra da Cruz. O evento da Três Barras, que era Nelore e Cindy. E ele viu o nosso primeiro evento e falou assim: "Silvestre, a sua empresa está tocando redondo. Eu vou falar com o Adaldio, que é o meu sogro, e para você começar a fazer o trabalho lá com ele". E dali em diante, Carlão, sabe quando você liga o turbo? Sim. Ali em diante o Adaldio ligou o turbo da Connect Leilões, e graças a Deus a gente está aí há 8 anos, já com uma equipe muito bem, de bons profissionais, né, são 25. A gente acabou de fazer uma reforma agora no nosso escritório, que o espaço estava pequeno, e hoje a gente tem 25 parceiros, né, nem funcionários, são parceiros, e eu acho que o céu é o limite para a Connect Leilões. Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho bacana. E assim, tudo, Carlão, e esse trabalho que a gente quer fazer, a gente não quer dar um passo mais do que a perna, porque assim, eu não quero encher minha agenda de muitos leilões, que Sim. eu, Silvestre, quero estar participando de todos. E eu quero dar toda a atenção para a pessoa que acredita no trabalho da Connect Leilões. Porque a gente não está fazendo leilão do Sindidom, esses animais não brotaram agora. Sim. Vem um trabalho de muitos anos atrás, Sim. né? Então a gente está falando do leilão de 2023, mas esse leilão ele começou há 3, há 4, há 5 anos atrás. Entendi. Então, quando a gente chega, a gente tem que somar, e somar dando todo o apoio, né, toda a colaboração e o respeito que o criador precisa. E é por isso que eu falo, a gente quer ter uma agenda tranquila onde a gente possa conseguir atender todo mundo bem. Espetacular, hein? Você viu que o Silvestre com 50 anos está no auge da maturidade dele, está falando muito bem, está espetacular. Você falou do Adaldio, só para te dar, não sei se você sabe disso, mas você pode perguntar para ele, porque ele vive falando, ele vive me chamando quando encontra comigo, ele faz questão de dizer que ele aprendeu a tirar leite, viu? Com a Rio Vale, com o meu peão lá, na época com o Valdir, que trabalhava comigo,
E ele vive dizendo isso. Então eu queria aproveitar, mandar um abraço aí pro Adaldio. Adaldio, você sabe que ó, é pouca gente no mundo que tem essa gratidão que demonstrou aqui agora esse menino aqui ao falar do seu, da importância da sua seleção dentro do trabalho dele. Ô, querido, é uma delícia falar com você. Tem um outro aspecto que eu queria conversar com você, é o seguinte, você vive fazendo corrida, vive também como eu, tentando melhorar a performance, recalculando. Como é que tá esse lado da sua vida aí? Eu tive uns momentos assim, igual você falou, eu já cheguei a pesar lá atrás 125 quilos. Pois é. E aí eu vim trazendo, comecei a correr, isso há um tempo atrás. Aí dos 125 eu cheguei a pesar 85. Quando eu montei a Connect Leilões, Carlão, eu peguei e falei, bom, agora eu vou ter tempo para mim. Até o tempo eu tinha, Carlão, mas eu não tinha cabeça. Como é que você vai... Porque tudo tem que estar conectado. A saúde com o equilíbrio, né? A gente tem que estar bem, a cabeça tem que estar boa. E na época eu não estava assim. E aí eu falei, não, o tempo que eu achei que eu estava tendo, eu tinha o tempo, mas não tinha cabeça para correr. E aí, com o tempinho, eu vim engordando, cheguei... No ano passado, em janeiro, eu cheguei com 109 quilos. Eu falei, tá errado. Tá tudo errado. Para quem já correu maratona, para quem já fez muito exercício, já tá errado. Vamos voltar. Aí comecei a voltar. Esse ano agora de 2022, corri a São Silvestre. Esse ano de 2023 já corri uma meia maratona. Tô de novo aí com 89 quilos. E aí, aonde arruma esse tempo? A hora que você sabe muito bem, você tem que estar sempre com o short e com o tênis na mala. Porque a hora que você chega no hotel, fala, tô cansado. Não, mas eu vou lá, porque aquilo ali vai me dar o prazer, né, de depois, a hora que você estiver trabalhando, você conseguir terminar o seu trabalho. Nossa, olha como eu tô bem. É isso Né? aí. Então, eu fiz um leilão esses dias para trás, e aí, o leilão foi uma correria danada, e a hora que terminou o leilão, eu falei, nossa, como eu tô inteiro. E aí eu falei, tá vendo por que vale a pena praticar exercício? Então é isso aí, Carlão, sempre praticando exercício, e isso ajuda muito a cabeça. Você sabe que eu sempre falo, viu? O pessoal que me pergunta, ô Carlão, veja se você está fazendo musculação todo dia, onde você está, como é que você consegue isso? Eu inverto a pergunta, na verdade eu só consigo viajar, só consigo estar bem, só consigo fazer minhas prosas aí que vocês acompanham todo dia, porque eu faço exercício, né? Porque o exercício é que ajuda a gente, né, rapaz? Exatamente, porque aí você tem disposição, né? A hora que você começa a ter essa prática, ter essa rotina, ter esse equilíbrio, aí você começa a ter disposição para tudo. Então você consegue acordar mais cedo, você vai embora, ó, tem que caminhar até naquele ver aquele curral lá, vamos lá, e não para. E aí que a gente tem essa energia toda de a hora que começa o leilão, você corre para lá, corre para cá e termina inteiro. Então o exercício é muito importante. Maravilha! Pois é, gente, esse foi o Silvestre Marinho do Carmo, aqui no seu Fala Carlão. Ô Silvestre, eu espero que você volte sempre aqui, tome sempre as ordens aí, onde tem pecuária de performance, é o caso aqui do Cindy. Aliás, falando do Cindy, né? O Cindy, que barbaridade, que crescimento. A que você atribui esse crescimento do Cindy? Eu acho que a raça, ela começou a demonstrar todo o seu resultado, todo o potencial, e não só nas falas, provando também, né? E a pessoa muito importante que prova isso, que começou a provar isso e mostrar para outros criadores é o Adalto Castilho, que ele começou a fazer abate técnico, mostrando o resultado que dá, o rendimento de carcaça que dá, e a turma... Os pecuaristas começou a ver isso, começou a enxergar a raça com outros olhos. Tanto é que antes, na hora que você falava da raça Cindy, os negros davam uma risadinha. Hoje, na hora que você fala da raça Cindy, fala, nossa, é uma raça muito boa. E é uma raça muito boa mesmo. Ela é tão boa no corte como no leite. Então, ela vem trazendo cada dia mais resultado. E, Carlão, aí eu posso falar isso, quando você lança um leilão de Cindy, a procura é muito grande. Né? São cadastros, todo leilão que você faz, são vários cadastros novos, pessoas novas entrando, tanto na parte elite como na parte da produção, e a raça só faz esse crescimento todo exatamente por isso, porque vem entregando tudo aquilo que a gente vem falando durante os leilões. Ó, o animal é isso, vai dar mais resultado para você, dá precocidade, dá rusticidade.
E aí, meu amigo, aí o pessoal começa a enxergar, acredita na raça e aí vai voando, né? Vai voando. E você pega os leilões de hoje, a gente tem que falar também que os criadores, né? Os donos de leilão, são importantíssimos para esse crescimento. Porque eles estão naquela fase de tirar o que tem de melhor para ser comercializado. Então, por exemplo, a gente está hoje no leilão do Sindidom, onde a gente vai estar vendendo a grande campeã de 2019, a Groselha. A Groselha é uma vaca que não precisava não precisava ser comercializada, porque quando ela vai vender prenhez, ela vende muito bem. A produção dela, quando vai para a pista, está lá em cima sendo campeã. Quando vende embrião, vende bem, as crias vai muito bem. E por que vai vender uma doadora dessa? Porque precisa cada vez mais colocar criadores novos no negócio. E aí vem comprando, vem investindo, vem gente nova e a raça vai voando. Maravilha, é isso aí, gente. Com isso eu quero agradecer aqui o ambiente maravilhoso aqui do Sindidom, é um ambiente maravilhoso. O Victor está fazendo um trabalho extraordinário, seguindo aí os caminhos do seu pai, o Eduardo Biasi, que é uma lenda viva aqui do agronegócio brasileiro. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, cara, é um prazer enorme. Maravilha! Esse foi então mais um Fala Carlão, como eu sempre falo, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. E se você estiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Fui!